CNN de Rubens Menin pode fechar as portas. Vamos falar também sobre Fernando Gil. Ele foi bem sincero aí sobre o Atlético, sobre o confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil. Vale a pena você ver. E vamos falar também do Vargas. O Vargol já foi dispensado, meu amigo. Vamos falar sobre isso. Então assista até o final, o vídeo tá imperdível. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tá bom? E clica aí em hypar, gente, dá essa moral pra gente, ajuda demais o nosso trabalho. Então clica em hypar e o like, tá bom? Isso tudo aí fortalece muito o nosso trabalho, obrigado. Tamo junto demais. Então bora começar falando sobre Eduardo Vargas. Olha a informação. O chileno Eduardo Vargas, ex-Atlético, terá seu contrato rescindido com o Nacional do Uruguai. Abre aspas. Chegamos a um acordo para a saída de Eduardo Vargas. O Nacional está pagando 2 meses de salário e há um acordo para a sua saída. É um acordo que não deu certo, dirigente do Nacional do Uruguai. E a gente vê os números aqui dele no clube, né? Uruguai, e percebe, tá vendo aqui, ó, 2 jogos, 0 gols nessa competição. Libertadores, 4 jogos, 0 gols, 0 assistências. E lá no Campeonato Uruguaio, 10 jogos, 2 gols, 0 assistência. Então, em 16 jogos, ele fez 2 gols, tem 35 anos e está de saída, então, do clube uruguaio. Eduardo Vargas, que infelizmente, né, perdeu aí 2 oportunidades espetaculares, grandes, né, ótimas chances aí de fazer aquele segundo gol. Fez o primeiro, também vamos ser justos, mas assim como em 2021, que ele fez o gol, é impressionante como a situação, né, tudo se repetiu. Em 2021 ele fez o gol no Mineirão contra o Palmeiras, perdeu uma chance cara a cara e a gente acabou tomando um empate ali e foi eliminado. Dessa vez ele fez o gol, né, no escanteio. Fez um gol importante, ele ajudando o Atlético, né? Enfim, só que aí teve 2 chances no final. Uma que ele deu uma casquinhada na bola e pegou muito forte, foi por cima. E aquela cara a cara num vacilo do zagueiro do Botafogo, que ele podia ter jogado por cima. E quando você vê a imagem de cima aí que você fica revoltado, né? Porque o Allan Kardec estava sozinho no meio, no meio da área. Sozinho. Se ele dá o passe por cima ali, o Kardec ganharia e faria o gol de empate, seria muito importante ali naquele momento. Então, o Vargas, que no Atlético viveu um 2021 muito bom, apesar disso, né, que eu falei, de ter perdido um gol que poderia ter nos colocado na final da Libertadores, mas ele teve um 2021 muito bom e depois viveu de um lampejo ou outro e não se justificou, mas o Rodrigo Caetano achou por bem dar 3 anos de contrato e a gente teve que sofrer muito com isso, né? E agora tá aí, né? Não à toa, já foi lá pro Nacional do Uruguai e já está sendo dispensado, já estão dispensando o Eduardo Vargas. Quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos falar agora sobre 2 assuntos aqui bem importantes, tá? Nós vamos falar aqui, bem interessantes na verdade, né? Vamos falar sobre o Fernando Gil e depois sobre a CNN do Rubens Menin, que pode fechar as portas, tem uma notícia sobre isso. Só antes, deixa eu falar para você do Instituto Céspedes, meu amigo. Calvície tem solução, você sabe. Mas você não precisa ficar procurando em qualquer lugar para fazer um transplante capilar, ficar lá no Google procurando, bobagem. Por quê? Você já encontrou esse lugar, porque é o mais top de BH. Então, no Instituto Céspedes, faça uma avaliação, vá conhecer a sede, você vai ficar super tranquilo, vai gostar demais dos profissionais e vai fechar esse transplante capilar, vai mudar a sua vida. Olha o rap, né? Era calvo, era o rap calvo, mudou a vida dele e muda mesmo, gente. Tá pensando então em fazer um transplante capilar? Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ouvir aí o Fernando Gil, que participou do programa da 98, né? 98 Futebol Clube, e ele falou sobre Atlético e Flamengo, né? Histórias e sobre o confronto. E no final do vídeo dele, é bem interessante, hein? Tá com medo do Galo? Vamos ver o que ele diz. Cara, a primeira vez que eu fui no Mineirão foi em 1980, no primeiro jogo do Flamengo contra o Atlético, aí naquela final de 80. E eu vou te dizer o seguinte, eu tinha 12 anos, tinha acabado de completar 12 anos de idade, fui sempre pelos braços do meu pai, companheiro de uma vida inteira nos estádios de futebol, Olimpíadas, enfim. Hoje o companheiro vai fazer 84 anos, Caramba. Tá bem, tá forte, graças a Deus. Não dá mais para ele frequentar esses estádios todos, mas eu tenho
uma vida inteira junto com ele, inclusive quando eu era criança. Então, a primeira vez que eu estive no Mineirão foi aí. Outro dia até dei uma entrevista num podcast do Getúlio Vargas, falei que eu não punha o Júnior dentre os 5 do Flamengo, e isso causou uma polêmica danada, né? Eu ponho o Júnior assim entre os 10, mas não ponho entre os 5, porque eu tenho uma reticência, tenho várias reticências com o Júnior, entre eles nesse jogo aí, se você for parar pra ver aí, o gol foi 1-0 Galo e o Júnior entregou a paçoca de novo, né? Adorava atacar o companheiro e aí na hora de defender era um problema. Na Copa de 82 também, eu tava lá naquele estádio Saquear, enfim, então me lembro desse jogo aí, tava em 87 aí, isso daí foi o maior sufoco que eu passei na minha vida, eu era componente da raça rubro-negra, o Flamengo ganhou de 1-0 aqui, o técnico de vocês era o Tele Santana, o Flamengo ganhou de 1-0 aqui, aí teve um probleminha ali com os ônibus da torcida do Galo, e aí você já viu o que aconteceu quando eu cheguei aí, né? Uma coisa de doido, o Flamengo fez 2-0, depois o Renato meteu aquele terceiro gol lá. Sem querer. A vida inteira jogando contra o Galo, um time que eu respeito bastante pela sua torcida massificada, um time glorioso e um time que para nós rubro-negros é bastante respeitado e polemizado também em função dos jogos que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, aquele de 81 lá no Serra Dourada, onde eu também estava, aquela polêmica toda com o Wright, aquela coisa toda, enfim. Então, jogar contra o Atlético é sempre muito difícil e é bastante imprevisível. O Galo também deu a sorte de decidir em casa, eu não gosto de decidir fora de casa, apesar de que ano passado nós vencemos fora de casa. O Flamengo vem de 2 eliminações de Libertadores contra times que eu achei que eram fortes e principalmente porque jogavam dentro de casa, mas que aparentemente não impunham ao Flamengo alguma dificuldade, impuseram pelo jogo decidido dentro de casa. Então, o que eu vejo assim, é um cenário, sinceramente, independente do Flamengo estar em primeiro, o Galo estar em sétimo, independente de eu achar, porque realmente acho que o Flamengo tem um elenco melhor do que o Galo, inclusive mais encaixado do que o Galo, um treinador que jogue inerentemente a essência do time do Flamengo, eu quero dizer a vocês aqui, sinceramente, sem clubismo, que eu imagino, projeto um duelo imprevisível entre esses 2 clubes agora, e eu não gostei de ter pego o Galo nesse sorteio. Tá aí. Quando tem um flamenguista lúcido, né, honesto, sincero, como o Fernando Gil foi, tá aí, né, o respeito que ele mostra, até porque eu já vi vários, viu, gente, não é um nem dois, não, vários flamenguistas dizendo que é sim a maior rivalidade interestadual do Brasil. Tudo bem que nos últimos anos, né, tem se tornado Flamengo e Palmeiras. Isso é fato, até porque são os 2 clubes que mais têm conquistado e tudo. Mas se você pegar a história, né, Atlético e Flamengo tem sim uma história. Aí muitos flamenguistas tentam desmerecer, dizer que a rivalidade, igual aquele do cabelinho lá, né, do tique nervoso, que tenta desmerecer, dizer que a rivalidade é muito mais nossa do que deles, até o Atlético vencer, eliminar eles, né? Como já aconteceu, então como em 2021, que a choradeira foi gigante, né? E não paravam de falar em arbitragem, em pênalti e não sei o quê. Então, assim, a verdade é a seguinte, existe sim essa rivalidade, é uma rivalidade muito grande, não só do Atlético pro Flamengo, óbvio que pelo fato da gente ter perdido mais na história, algumas vezes aí, de forma injusta, né? A gente sabe como, só pegar 80, 81 e tudo, mas é lógico que a gente o atleticano fica mais sentido, né? E aí quando vence o Flamengo tem um gostinho até mais especial, mas o flamenguista também tem esse gostinho especial de enfrentar o Galo, vocês podem ter certeza. E o Fernandinho falou bem ali, ele falou, não gostaria de ter enfrentado o Atlético não, tá? Não gostaria não, queria que tivesse sido outro adversário, até porque obviamente tinham vários adversários mais frágeis ali, tinha até adversário da Série B e tudo, mas eu acho que o Flamengo é sim favorito. Para mim eu acho que é até bobagem, né, querer dizer que não, é sim. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor, mais encaixado, as opções são absurdas. De repente entra, sei lá, Luiz Araújo, Bruno Henrique, De La Cruz, e só entra jogador que você fala, meu Deus, não vai parar não, sabe? É um elenco assim, impressionante. Mas, 2 jogos, né, 180 minutos, tudo pode acontecer. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, aí gostei demais. Fernando Gil, lúcido demais, gostei muito do que ele disse, do respeito pelo Galo. Quero saber a sua opinião. E por fim, nós vamos falar aí de uma notícia ruim para o dono da SAF do Atlético, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar para você o seguinte, tá com o nome sujo aí, meu amigo? Sem crédito no mercado, negativado no SPC, Serasa Boa Vista, tá preocupado? Limpa Nome SA. Com a Limpa Nome SA você limpa seu nome, blinda seu CPF,
ou CNPJ da sua empresa por 1 ano, aumenta o score e tudo com garantia encontrada dentro da lei de forma legal, funciona mesmo. Pode ficar tranquilo, o link está na descrição, pode fechar, porque em 30 dias úteis, depois que o trâmite, né, acontecer ali, o seu nome vai estar limpo. Vai estar limpo aí no SPC, Serasa, vai acabar com esse nome negativado. Não paga as suas dívidas, obviamente, não vai quitar as dívidas, você vai se organizar aí para poder quitar suas dívidas, tá bom? Limpa Nome SA, link na descrição do vídeo. Bom, falando sobre CNN, importante porque é um empreendimento do dono da SAF do Atlético. Se algo, né, uma empresa que ele tem grande não tem sucesso, pode até fechar. Bom, a gente imagina que talvez as coisas ali não estejam tão bem, pelo menos nesse setor. E a informação do jornalista aí que eu mais acompanho na internet, que ele é muito top, muito confiável, é daquele jornalista que realmente vai atrás da notícia e tudo, o Ricardo Feltrin. Eu vou trazer um trechinho do vídeo dele, ele explicando a situação da CNN, que pode sim fechar as portas, né? Vamos ouvir aí atentamente o que disse a informação do Ricardo Feltrin. Vamos lá. Vamos lá. Mandou embora, pelo que apurei, 22 pessoas da CNN. Por sinal, é a segunda grande demissão que se faz na CNN. Teve a entrada lá do Douglas Tavolaro, que era o diretor, aí ele sai, né? É uma história super complicada, porque a CNN deu uma sorte enorme, enquanto o Brasil deu azar ao mundo, porque ela surgiu no final de março, né? Metade de março ali de 2020, imediatamente quando começa a pandemia. Então ela tinha, no Brasil, acho que nunca aconteceu de uma emissora estrear num timing tão bom pra ela, né? Só que a CNN, ela começou uma coisa meio megalomaníaca. Ela começou sendo, querendo contratar 300... Contratou 600 pessoas, gente, no Brasil. Sede em Brasília, sede no norte do país, sede em Rio de Janeiro, sede não sei o quê. O lugar mais caro da Paulista ali, o prédio. E deu certo, porque no primeiro ano ela atingiu mais ou menos, se eu não me engano, já tinha 200 marcas anunciadas na CNN. Aí só pra contar pra vocês, né, isso é 2020 e 2021. Aí o Douglas Tavolaro, que hoje é o dono da NBC, que não é NBC, né, Prime Brasil, alguma coisa, uma associada lá da sei lá o quê, da NBC, que todo mundo pensou que ia ser NBC e não era, né? Ele fez uma proposta, porque assim, a CNN, ela era do Menin, que é da empresa MRV, né, construtora, e do Douglas Tavolaro, que é o biógrafo do Edir Macedo, foi vice-presidente de jornalismo da Record por 300 anos, e aí ele que traz a CNN pro Brasil, ele se torna metade dono e outra metade o Menin. O jornalista tem que ser muito bilionário, né, para conseguir ter metade de uma CNN, porque o Menin é um bilionário. Enfim, depois de um ano, eles eram sócios, estava indo tudo bem com a CNN. Pegou a pandemia, informou bem, eu acho que até hoje ela é a emissora que menos lacra, né, e a Record News é primeiro, mas tô falando só das pagas. E aí ela foi bem, e aí não sei por que o Douglas do nada quis comprar a parte do Menin da CNN. E isso causou uma revolta muito grande no Menin, porque ele estava fazendo um negócio de sociedade. Só que tinha uma cláusula desse contrato que eles tinham de sociedade, que se um tentasse comprar a parte do outro, é mais ou menos assim, tinha que já oferecer quanto queria, quanto iria pagar, não poderia mudar, falar, já chego aqui, quero comprar isso, eu compro a sua parte, portanto, e no contrato dizia que aquele que fizer isso, quem chegar e tentar comprar a parte do outro, o outro tem a chance de cobrir essa oferta e comprar a parte de quem tentou comprar a parte dele. E foi isso que aconteceu. O Douglas chegou lá com uma proposta monstruosa para comprar a parte do Menin da CNN, ele ficou puto, falou, não, tá, pago mais, pagou mais ainda do que valia, e ficou para ele. Daí trouxe uma outra diretora, e daí começou a fazer um monte de corte. Na época, acho que foi mais de 200 pessoas, foi muita gente, e agora outro corte está continuando. Porque mandaram, né, então, eu já vi ontem, cadê ela aqui? Ué, ela sumiu? Tá aqui. Mandaram a Basília. Gente, eu vou falar a verdade, eu não sabia o nome dela. Eu via sempre ali no Grande Debate, ela fica lá no meio do Coppola, do José Eduardo Martins Cardoso, mas foi demitida. Ela e mais 19 pessoas. Acabaram com vários programas, deixa eu falar os programas que acabaram aqui. CNN faz demissão em massa, blá, blá, blá. Bom, O Ponto, GPS CNN, CNN Entrevistas, CNN Eleições, 2026 já começou. O que a CNN falou aqui? Ela abre aspas, a CNN promove esses ajustes pontuais na sua estrutura organizacional com o objetivo de tornar a operação ainda mais eficiente, sustentável e alinhada com os desafios e oportunidades do setor. Todos os investimentos programados para o segundo semestre serão mantidos. Bom, não sei se dá para confiar nisso, né, nessa declaração, mas o que eu posso falar para vocês é que a CNN está fazendo nos bastidores aí uma negociação que pode mudar
ser um antes e depois. É que eu não vou falar nada porque ainda não apurei. Só me falaram e eu não vou estragar aqui minhas fontes, né? Audiência. Aí a gente vai entrar de novo na história. Quanto que a CNN registrou no mês de maio? Vamos lá, vou ver se vocês adivinham. Durante 2 minutos eu vou esperar que vocês falem. Qual foi a audiência? Ah, tá bom, esquece, vocês vão ficar tagarelando 2 horas. Ela está em 40º lugar na TV paga. A audiência dela, gente, é de 6 centésimos de ponto de Ibope. Fim de uma era. 6 centésimos de ponto de Ibope. Tá aí, realmente não tem uma boa audiência, né? Esse vídeo tá aqui no canal de cortes, aqui ó, canal de notícias não consegue sustentar, ameaça de fechamento, está cada vez mais forte. Então tá aí, né? Sigam o Ricardo Feltrin, eu gosto bastante. Agora, ele disse aí que tem algo, né? Ele tem uma notícia que ele vai apurar, que pode ser meio que um antes e depois com relação aí à CNN, mas é um empreendimento muito importante do Rubens Menin, assim como é a Itatiaia. Itatiaia é diferente, acredito aí que dê lucro, tá? Tem sido até a rádio mais ouvida do Brasil, se eu não me engano, mas com certeza é top 3 no Brasil. Então a Itatiaia está indo muito bem, mas a CNN ela não está indo nada bem aí. Pode ser que o Rubens Menin tenha que vender ou alguma solução aí pro canal, né, de notícias que não está bem das pernas. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que afeta alguma coisa com relação ao Galo ou não? Eu acho até que não. Mas é importante, é um empreendimento grande, importantíssimo do dono da SAF do Atlético, né? Então é importante trazer aí. Quero saber a sua opinião com relação a isso. Tamo junto, gostou do vídeo? Então deixa o like, dá essa moral pra gente. Inscreva-se no canal para você acompanhar mais vídeos como esse, tá bom, gente? Tamo junto, curte o vídeo, clique aí em hypar, ajuda demais, tá? Você clica em hypar aí embaixo e ajuda bastante. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu pessoal, fui, tchau, valeu!